Então, o que vocês vão ver hoje vai estar baseado neste livro aqui, ó, o livro do Paulo Romeiro, que ele escreveu juntamente com Nathanael Rinaldi. Chama-se Desmascarando as Seitas. Ok? Então, tudo que está ali escrito está baseado nesse livro. A gente pode pegar as referências e ele traz uma boa introdução, ele traz muitos elementos desse contexto histórico, como surgiu. Ele traz essa parte histórica, ele dá uma caprichada, diferente de outros livros que apenas dá uma pincelada, passa direto assim, rapidamente. Então ele de fato ele se debruça a escrever sobre esse contexto histórico que a gente vai estar vendo hoje, né? A gente vai fazer essa análise aqui. Temos aqui tipo um dossiê, né? Documental. Então, primeiramente, a gente vai ver aqui quais são os nossos propósitos para hoje. Primeiramente, é uma compreensão didática, né? É a gente analisar as crenças e a história da fé mórmon à luz dos princípios bíblicos. Então, tudo que a gente vai ver, então, também vai estar ali em contraste com as escrituras, com a palavra de Deus. Sim, pode ir me ajudando nisso aí, tá, Eric? O Eric está me ajudando ali na inclusão. Fazendo ali a tradução para o nosso irmão. O Eric entende um pouco de Libras, né, Eric? Muito mais que eu. Ele está nos ajudando nisso. Então, primeiramente, a compreensão didática para que a gente possa entender a fé mórmon, né, à luz dos princípios bíblicos, o fortalecimento, né, então, da nossa fé também. A gente vê lá Paulo escrevendo aos Colossenses, dizendo que a gente tem que sim estar fundamentado na fé cristã, estar fundamentado em Cristo, a ponto de não se deixar levar por qualquer vento de doutrina, né? A gente precisa entender também, para que a gente não se deixe enredar, estar aí preso por qualquer vento de doutrina, qualquer engano. É preciso a gente estar sempre estudando. Comunicação também, né? Ao fim das contas, a gente também vai ter nesse livro do Paulo Romeiro, o último capítulo dele, o final, ele nos ensina como lidar, como conversar com os mormons, então como evangelizá-los, né? Então a gente também vai estar vendo isso ao final, no nosso último encontro, dos 3 encontros programados, né? Esse primeiro a gente vai ver, conforme foi combinado, a parte histórica, depois a gente vai ver a crença que eles têm, né? A doutrina mórmon, e combatê-la com o verdadeiro evangelho. E por fim, a gente vai fazer um pouco desse treinamento aí, como lidar com essas situações. Então, preparar o leitor para a comunicação do Evangelho de Jesus Cristo de forma informada, respeitosa e analítica. Essa questão do respeito é muito, muito importante, porque a gente sabe que existe naquela seita, naquele meio, pessoas sinceras que realmente estão sendo enganadas e que buscam, desejam conhecer a verdade. Então, por isso a questão do respeito também, né? Que a gente vai combater aqui as ideias do seu fundador, são os enganos bíblicos, não as pessoas, né? Então, são as ideias enganosas. Então, a gente vai ver aqui, começando pela origem, né? E a primeira visão que o fundador teve, o Joseph Smith. Então, em 1805, né? O contexto familiar dele, o nascimento ali, ó. Nascimento em 23/12, em Vermont. Família com histórico de misticismo e superstição. O pai dele era um místico que estava o tempo todo procurando essas experiências espirituais. Também era conhecido como um caçador de tesouros. Também teve problemas com a polícia na época. E aí, algumas documentações históricas ligam seu pai à procura de tesouros escondidos, está vendo? Caçadores de tesouro. Já na primavera de 1820, ele teve a sua primeira visão. Então ele afirma ter visto, né, Deus, o Pai, em forma humana. Inclusive é uma das crenças deles, de que Deus tem forma humana, e Jesus Cristo, né? Vão aparecer os dois. E ele pergunta sobre a verdadeira religião, qual religião ele deveria seguir. Então, qual doutrina, qual religião, qual igreja que eu vou? Aí ele vai dizer que nessa aparição foi dito para ele o seguinte, ó, que ele não se unisse, né, a nenhuma delas, nenhuma igreja, porque todas estavam corrompidas, todas estavam erradas, ó, que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista. Não existia nenhuma igreja verdadeira, nenhuma fé verdadeira. A fé verdadeira seria a que ele iria receber posteriormente.
Isso mostra muito, um pouco, daquela caracterização de seitas. Vocês lembram que a gente tratou na aula passada? A gente viu algumas características das seitas, e uma delas é dizer que só ela possui a verdade e a salvação. Então, dentro daquela religião, a seita que se diz daquela religião vai dizer que apenas elas, as outras não. Apenas ela tem posse da verdade, tem posse da verdadeira revelação. Então, vai dizer que os outros, porque eles também se denominam cristãos, né? Vão dizer que os outros cristãos estão corrompidos, que os outros cristãos não são salvos e que somente eles têm a verdade, ok? Então aqui, o mecanismo de tradução, né? Então aparece para ele o anjo Moroni, que segundo a tradição mórmon já foi uma pessoa, e aí se eleva a anjo. Se a gente pode ver em outro livro aqui, que também foi indicação do pastor Elton, esse aqui, ó. Seitas e heresias do nosso tempo, do Jaziel Guerreiro Martins. Ele vai falar disso também, de como foi esse início, né? Então, segundo ele, o Moroni seria filho do Mormon, né? Que era um profeta que viveu lá no início do mundo antigo americano, né? E depois ele é levado a anjo. E ele aparece muito tempo depois em visita ao Joseph. Claro que depois da primeira aparição, né? Que foi Deus e Jesus ali em carne e osso falando com ele. Então, tempos depois, né? Já em 1823, esse anjo vai e anuncia para ele que haveria um livro escondido. Esse livro seria escrito em placas de ouro e estaria escondido à espera dele. Ele só poderia ir lá 2 anos depois. Então, ele vai lá em 1927, desenterra as placas escritas em um idioma inexistente, né? O egípcio reformado. Então, não tem nada a ver com a reforma, tá? Mas era um livro reformado, egípcio. Então, é uma língua inexistente, ninguém nunca teve notícia dessa língua a não ser ele. Então, é uma das contradições que a gente vai encontrar. E o método de tradução, ele alega que junto com essas placas de ouro, ele também tinha lá um suposto Urim e Tumim, né, que eram as pedras videntes. E aí o que é que ele faz? Ele não entendia aquela língua e para traduzir, ele colocou essas pedrinhas no chapéu e toda vez que ele botava o rosto dentro do chapéu, a placa era traduzida para ele. Então ele recebia a tradução naquela hora. Colocava a pedra no chapéu e enfiava o rosto dentro dele para ditar o texto. E ele ia ditando o texto para alguém que estava escrevendo, né? Um escriba lá ia escrevendo para ele. E as únicas pessoas que supostamente viram essas placas de ouro, onde o texto estaria escrito, foram 3 amigos dele, que depois ele disse que não eram pessoas confiáveis, né? Que ele acusa de traição, de ser ladrão, de ser desonesto. Então não era um testemunho confiável. Apenas essas pessoas e mais ele, né? 3 pessoas e mais ele, supostamente 4 pessoas apenas tiveram acesso a essa pedra, que depois da tradução ele volta a esconder novamente onde ele havia encontrado, ok? E a publicação. Bom, né? Assim, você diz que tem uma pedra, diz que traduziu e que você enterrou e que não pode ler para ninguém. Ninguém Isso. pode ver. Né? E os 3 que viram não são confiáveis. E dito por ele mesmo diz, depois acusa essas pessoas de ladrão, desonesto, traidores e tal. Então diz que não são pessoas confiáveis. Confiava ele. Verdade. Uma curiosidade. Eu tive a oportunidade de conversar com uns amigos meus que são mormons. E essa história não é conhecimento deles, não. Pelo menos desses que eu tive a oportunidade de conversar. Porque o que eles sabem é que o Joseph teve a revelação em si e escreveu. Sim. Não com essa riqueza de detalhe, mas que ele recebeu por sua revelação divina, estava primariamente com a visita do anjo, depois ele foi recebendo aquilo ali, e ele ia como se fosse um Chico Xavier da vida ali. Uma psicografia.
Uhum. E ainda que constasse, eles iriam fazer questão de esconder, né? Também, né? Então, Uma dúvida que o outro lado me gerou. No caso, eles acreditam que Jesus ainda está em carne e osso. sim, e Deus também. Deus também. Mas Jesus, quando ele ressuscitou em corpo glorificado. Isso. Uhum. Diferente do que ele acredita. Tem um monte de crenças aí. Uhum. Tem uma frasezinha, né? Mas ele está em carne e osso, né? Mas é um Também, né? carne e osso, sim, mas carne e osso. Carne e osso, glorificado. Mas eles acreditam que não está A principal, sim, acreditam que não. Mas o principal problema aí é a crença de que Deus está em carne, em osso também. Então a crença. Tem até uma frasezinha que é dita que assim como Deus foi humano, né? Nós também seremos deuses. Então tem a ideia de que a gente vai progredir e um dia seremos deuses também. Tem um monte de controvérsia, tem um monte de crenças bem esquisitas. Um problema sério, né? Porque Deus Pai que eles adoram não é o filho de Deus. Seria humano, né? É um humano que foi criado, passou a ter relações sexuais com outras mulheres espirituais. A gente, População espiritual, todo o universo, estão no Deus desse universo. ou que viveu nesse mundo ou em um outro mundo possível, tal, foi humano nesse mundo. A gente vai ver mais detalhadamente. Quem é o primeiro Deus para eles? Uhum. Quem criou o homem, né? A gente vai ver isso mais profundamente na próxima aula. A partir da próxima aula a gente vai estar aprofundando nessas questões doutrinárias. Mas tem várias coisas esquisitas, tipo a crença de que havia um homem habitando a Lua e esses homens viveriam 1000 anos. Eles devem ter se escondido das sondas, dos astronautas quando pousaram lá, porque não foi visto. É muita tem- imaginação. Né? Isso, de que Jesus teria um irmão e o irmão seria o diabo. Tem um monte de coisas aí que a gente vai ver, bem controversa, bem distante do que diz as Escrituras, né? Mas essa parte aí são cenas dos próximos capítulos, mas que são coisas que são bem cabeludas, assim, que fogem demais da tradição cristã, né? Então, da Bíblia. São coisas bem divergentes. Então a gente estava aqui na publicação, então 1830 foi publicado, né? O texto ditado a escreventes torna-se o livro Mórmon, em 1830. Então a gente vai ver também aqui o surgimento, fundação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi aqui em 1830, e aqui eles vão migrando para lá. Ó. Até que é aqui em Nauvoo que ele é morto. Eu não sabia pronunciar isso não, eu tive que procurar na internet, tá? Sou péssimo em inglês. Então em Nauvoo ele foi morto, né? Torna-se a maior cidade do estado após prisão por traição de Joseph e seu irmão. Eles são mortos por uma multidão na prisão. O que é que acontece? Ele também tinha um costume de matar os seus contrários, né? As pessoas que eram contra, os seus divergentes ali. Ele costumava matar. Nessa ocasião aqui, pelo que eu fui ver, pesquisar na internet porque ele foi morto, não consta no livro, disse que ele era prefeito até então dessa cidade e ele manda queimar uma gráfica que havia publicado, um jornal tal, que denunciava os erros dele e a poligamia. Então eles eram também polígamos, né? Mesmo eles só deixaram de praticar isso, pelo menos à vista, depois que houve as proibições legais. Então ele havia mandado queimar e o pessoal se revoltou, enquanto ele estava lá preso, foram lá e trocaram bala com ele e mataram ele e o irmão, ok? Porque ele ateava fogo, tomava terras, então há essa história também de que ele fazia essas maldades aí. Então ele foi preso por atear fogo na gráfica. Isso, e lá ele foi morto, né? A turma invadiu. Na prisão, mataram ele. Isso. E há uma tradição entre os mormons, que a gente vai ver aqui, de que ele morreu como um mártir, né? Mas a gente vai ver que não. Ele morreu lutando, tal, para se defender, tal. Ele não simplesmente aceitou a morte como se fosse algo importante para a crença dele ou vontade de Deus. A gente vai ver que é uma contradição. E morreu também pelos erros dele, né? Então aqui eles vão migrando. Com a morte dele, o Brigham Young, ele vai assumir a liderança. Ele fazia parte de um grupo lá chamado Grupo dos 12 e assume essa liderança. E a gente vai ver algumas mudanças. Então ele era o presidente do quórum, tá vendo? Dos 12, e assegura a continuação do movimento e a fixação em Utah.
estabelecendo a sede. Esse coro dos 12 seria como se fosse um conselho Uhum. da igreja. Isso. Seria um conselho da igreja. Esse quórum aqui ele vai assumir quando o Joseph morre. Então aqui a gente vai ver algumas afirmações, né, sobre algumas contradições insuperáveis da crença mórmon. A primeira é a respeito da visão, né? A afirmação do próprio Joseph de que havia visto, né, o Deus Pai em forma humana, física. E aí a gente tem algumas verdades bíblicas, né, que vão nos dizer, João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, né? 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Êxodo 33,20, homem nenhum verá a minha face e viverá. 1 Timóteo 6,16, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Então a Bíblia, mais uma vez, contradizendo aquilo que foi dito por ele, afirmado por ele, não só por ele, mas também por alguns profetas posteriores a ele também, eles voltam a reafirmar isso. Então, a visão versus a história. Então, havia também algumas visões, algumas profecias que o Joseph havia emitido que não se cumpriram, né? Então, ele vai afirmar isso aqui em 1820, vai dizer que houve uma enorme agitação, um avivamento anormal sobre, aqui repetiu, a Ia deu uma alucinada, sobre questões religiosas em Palmira, né, Nova York. Aí a história vai dizer que não houve nada disso, que ele havia mentido. Foi provado documental e absolutamente que não houve qualquer avivamento religioso na região de Palmira no ano de 1820. Então, a alegação histórica que ele vai dizer que houve e tal. E vocês vão ver que há várias contradições históricas, científicas, textuais nos documentos dessa seita, né, nas afirmações feitas. A evolução da primeira visão. Então, a gente vê aqui já uma contradição, porque o que o Joseph disse outros vão dizer também de forma diferente, mudando data, inclusive ele mesmo muda algumas informações ao longo da vida dele. Então, sobre essa primeira visão, onde ele vê o Deus Pai e o Deus Filho, né, e Deus encarnado ali, de forma humana, ele começa dizendo, na versão oficial, que ele tinha 14 anos e viu Deus Pai e Filho. Já a versão do seu sucessor, o Brigham, ele não especifica a idade e vai dizer que viu foi apenas um anjo. O Senhor não veio, né? Já a versão desse aqui, vai dizer que ele era apenas jovem, tinha 27, em 1827 ele nasceu em 1805, né? Ele tinha 22 anos. Já muda aqui a idade, né? Viu o anjo de Deus. Já escritos depois, né, do próprio Joseph, ele tinha 16 anos, diferente dos 14 iniciais da versão mórmon, e viu dois personagens ou o Senhor. Então a história vai mudando ao longo do tempo, né, e gerando algumas contradições. Também em meio a isso, após ele já ter visto a visão, ele mesmo sabendo que a igreja, né, seria corrompida, tal, que não deveria ter uma igreja que ele pudesse entrar. Então, mesmo tendo já condenado todas as igrejas, ele tenta se filiar, né, a uma igreja metodista. E a turma não aceita ele. Por quê? Por envolvimento com necromancia, né, consulta dos mortos, adivinhação e fantasmas sangrentos. Pois é, eu não fui pesquisar o que era fantasmas sangrentos, não. Mas... Pois é. Então, ele estava envolvido com essas coisas e não foi aceito pela igreja metodista da época. A turma já conhecia a peça e disse, não, queremos não. Pois é. O mito do martírio, né? Então lembra que eu falei para vocês que ele foi assassinado lá na prisão, a turma causou um tumulto e acabou matando ele e o irmão. Então aproveitaram a situação para dizer que ele foi martirizado, né? Então dizendo ali, eu vou como cordeiro para o matadouro, está lá escrito. A narrativa oficial tenta traçar um paralelo com Isaías 53:7, afirmando que morreu sem resistência como um mártir pacífico. O fato histórico, não morreu de forma passiva, né? Ele foi morto durante um violento tiroteio dentro da prisão que resultou na morte de mais 2 pessoas, conforme esse documento aqui histórico.
Então, o diagrama da divisão, após a morte dele, como eu falei para vocês, um dos líderes lá do grupo lá dos 12, né, o Quórum dos 12, assume a liderança e migram para Utah, né, é a facção dominante hoje. Também tem algumas facções menores, o grupo acaba se dividindo em grupos menores, são os dissidentes, né, isolados. E depois, em 1960, houve uma igreja reorganizada que quem assume é o filho dele, filho do fundador, em 1860. E aí a gente vai ver como é que eles lidam com a Bíblia, né? Eles se dizem cristãos e aceitam a Bíblia como palavra de Deus, mas não é uma palavra infalível. Eles aceitam a Bíblia até onde eles acham que concordam com aquilo que eles creem. Então é uma aceitação condicional. Eles não aceitam toda a Bíblia como palavra de Deus. Inclusive eles vão negar em livros, em documentos oficiais, a veracidade da Bíblia, né? A inerrância da Bíblia. Aí brincava com esse amigo nosso dizendo que a parte de Paulo que se desvelou do Evangelho, você entrega até pelos anjos, seja uma mata, mano. Porque essa parte pelo vocês que vocês cagaram, né? Outra coisa que eu achei muito curioso é o lapso de tempo, porque são 25 anos entre a visão, né? A visão e a morte dele, e incrível como essa ciência, ela perpetuou, né? Mais de 25 anos fazendo tudo defeito, né? Exatamente. E que você colocou a questão do fechamento do cânon, né? Eles não acreditam que a revelação foi dada e foi encerrada ali com a palavra de Deus e com Jesus Cristo. E eles acreditam que ainda há profetas que vão trazendo novas revelações, como o próprio Joseph, os seus sucessores. Então, a Bíblia não tem autoridade final, né? Ela tem até uma autoridade muito menor do que os outros livros ali, do que os profetas. Então, há esse problema também. Então, qual é a regra mórmon? Creemos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução, né? Está ali na regra de fé deles, número 8. Então, eles vão alegar que há erro de... Eles vão colocar um monte de coisa aí contra a Bíblia, né? Vão dizer que tem ali a tradução corrompida, tá vendo? Afirmam que o texto foi alterado e corrompido através dos séculos. Dizem que sofreu mutilação, né? Que coisas claras foram intencionalmente removidas. Falta clareza, considera o texto obscuro e sujeito a interpretações falhas. E o paradoxo aqui na versão inspirada, ele teve a oportunidade dele de criar uma versão inspirada da Bíblia. Embora alegasse que partes claras haviam sido removidas, ele teve a chance profética, né, de restaurá-las. Em vez disso, ele não apenas falhou em restaurá-las, como reduziu ainda mais o texto. Então ele tirou mais coisas, inclusive deve ter tirado o texto que você falou, né? Então, em vez de ele fazer aqueles acertos, ele disse que partes claras haviam sido removidas, em vez de ele colocar essas partes, não, ele ainda removeu outros textos. Sim, tem partes que são textos completos da King James, tem alguns capítulos de Isaías, tem coisas que foram colocadas. E tem uma coisa interessante, deixa eu trazer aqui para vocês. Nesse livro aqui que eu citei para vocês, né, Seitas e Heresias do Nosso Tempo, o Jaziel Guerreiro Martins, ele fala que havia um pastor presbiteriano, deixa eu encontrar aqui, que havia escrito uma ficção sobre a origem dos povos americanos, né? Então ele fez uma ficção, uma história, lá contou uma história, e antes que ele morresse, ele não conseguiu publicar. E esse livro ficou com um amigo do Joseph Smith, essa ficção, e o livro do Mórmon é baseado nessa ficção. Então eles escreveram o livro do Mórmon baseado nisso. Deixa eu pegar aqui, eu acho que é página 15. Esse Jaziel, ele cita um trecho do livro
Bogard, Benjamin Bogard, tem a referência aqui embaixo. Ele vai dizer o seguinte: segundo vários pesquisadores, a verdade sobre o livro de Mormons é bem outra. Em 1912, Salomão Spal, alguma coisa que eu não vou saber pronunciar corretamente, um pastor presbiteriano escreveu um livro contendo uma história fictícia dos primeiros habitantes americanos, mas morreu sem publicar tal livro. O manuscrito foi parar nas mãos de Sidney Rigdon, um ex-pastor batista, o qual era um homem douto e inteligente. Ele e Smith fundaram então um mormonismo na região religião baseada neste livro. Ele pegou uma ficção, por isso que tem coisa bem cabeluda lá, bem esquisita, que realmente só tirado de uma ficção. Então, segundo o Jaziel, o livro é baseado nessa ficção que não foi publicada. Fonte de autoridade e doutrina, né? Uma matriz comparativa. A gente vai ver a fonte de autoridade tanto dos livros, o livro Mórmon, né? E a Bíblia. A dimensão, a Bíblia, né? Segundo o mormonismo, é uma fonte parcial considerada pelo próprio Joseph corrompida. Então não é legítima, é corrompida, há mudanças, então não é autoridade final. Já o cristianismo histórico vai ter a Bíblia como autoridade máxima, inerrante e preservada pelo Espírito Santo ao longo dos anos, né? Status de revelação. Então, segundo o mormonismo, o cânon não foi fechado, né? Deus continua revelando sua vontade através de profetas vivos. Então, pode continuar Deus falando ali de forma doutrinária, né, para a igreja, trazendo doutrinas novas, ensinamentos novos ao longo dos anos. Segundo o cristianismo, status da revelação. A revelação foi fechada, completa e finalizada em Jesus Cristo e nos apóstolos. Não é isso, pastor Elton? Vocês não viram, mas o pastor Elton está pescando aqui na frente. Trabalhou na noite, não foi, pastor? Vamos lá. Eu sei bem o que é isso, eu também trabalhava à noite. Tinha vez que eu pegava hora extra nos sábados lá no metrô. Inclusive, infelizmente, faleceu um amigo meu lá do metrô. O choque, né, ele foi eletrocutado, o Tiago. E muitas vezes eu fiz a atividade que ele veio a morrer, eu fiz juntamente com ele, né, muitas vezes. E eu pegava algumas horas extras dia de sábado, e no domingo, às vezes vinha da aula, estava assim também, muito cansado, muito cansativo o trabalho noturno. E é difícil. Então, as escrituras adicionais, né? Os mormons acreditam no livro do Mormons e outros manuscritos apócrifos, considerados sagrados. Já o cristianismo histórico, somente as escrituras, apenas a Bíblia, novas revelações trazem dúvidas sobre a verdade final, né? Então a gente não acredita nessas novas revelações. O cano foi fechado, aquilo que Deus tinha para nos revelar, ele já nos revelou em Cristo e nas suas escrituras, né? A solidez do texto bíblico, né? Então a gente viu que há várias contradições, há várias coisas nesse texto, nos textos mormons, e a gente vai comparar com os textos bíblicos. Então, enquanto no livro dos Mormons, as placas de ouro, o texto chamado originário ali, né? Então ele é escondido, devolvido e ninguém nunca viu, a gente tem ali, mais de 5.000 manuscritos gregos e fragmentos preservados. Então há uma grande fonte ali, embora não o original, mas cópias, e que em processos de comparações a gente consegue perceber a originalidade, o quanto ele se mantém fiel, né? Pela falta de contradição. Então há uma ciência para isso, né? Não sei o que crítico, eu esqueci o nome. O senhor lembra, pastor? Tem manuscrito e tem uma ciência que se chama, crítica textual. A crítica textual vai trabalhar nisso e mostra o quanto o texto é comparado, né, ao original, por não haver divergências. Não há dependência de uma única tradução ou fonte isolada, né? Por isso que é possível a comparação. Há uma exatidão extraordinária confirmada entre milhares de documentos independentes. A veracidade é corroborada por evidências internas, externas e pela arqueologia. Então essa veracidade é comparada por evidências internas da própria Bíblia, externas, alguns fatos históricos que são comprovados, e achados arqueológicos.
a gente vai ver que os textos mórmons, o livro do Mórmon, falha nisso aí, né? A gente vai ver um pouco mais. Falsos problemas das contradições, né? Então, uma acusação que eles fazem é que há contradições na Bíblia. Então, mas a gente vai ver que, de fato, esses problemas são falsos, né? Então, são supostas dificuldades que dissolvem-se sob verificação cuidadosa e estudo de contexto. Então, são aparentes contradições que um estudo mais minucioso vai revelar que são apenas aparentes. A gente vai ver um exemplo disso. Então, dúvidas surgem de nosso conhecimento limitado de circunstâncias antigas, não de erros textuais, né? Então, a dúvida vai surgir não que, de fato, exista uma divergência ali, uma contradição, mas é falta de conhecimento nosso. A nova luz arqueológica resolve dúvidas contínuas, o oposto do que ocorre com as alegações mórmons. Então, enquanto novos achados arqueológicos vai nos ajudando a resolver certas dúvidas, o processo com os documentos mórmons é o contrário. Então, os achados vão contradizendo cada vez mais o que está escrito. Pode falar. Precisa ter controle até sobre a versão do texto impresso. Coisa que, porque nós temos um instituição sabendo que nós conhecemos mais dessas as traduções de não existe isso na nossa vida. Eu acho interessante ter panorama dessa questão, que é ser introduzido no imediatamente, né? Porque a gente tem editora própria, produção própria, e até a entrega, isso é gratuita, né? Então é como se fosse um controle branco também, né? Porque eles dizem, olha, você precisa comprar porque a gente vai dar de graça. Sim. E aí você fica refém daquilo ali. Não, e faz terrorismo, né? Olha, não leia a outra versão, porque a outra versão contém erros. Então leia essa, que é a versão correta. Então você já coloca isso para a igreja e a igreja aceita. Isso entra numa daquelas características do autoritarismo, né? São uma característica da seita. Eu lembrei o nome da ciência completa lá. Tem a alta e a baixa crítica textual, né? Alta e baixa crítica textual. Segundo um dos livros, eu não vou lembrar qual dos dois, vai dizer que a versão aceita por eles hoje, no Brasil, é a tradução do João Ferreira de Almeida, a Revista e Fiel, se eu não me engano. Eles têm uma versão. Eles usam. Eu acho que é atualizada, né? Atualizada, né? Porque isso é feito texto crítico ao texto antigo. Texto crítico Certo. Então é atualizada. Ok. Então aqui, um dos supostos erros ou contradição que a gente vê na Bíblia, então seria essa aqui, referente ao encontro de Paulo com Cristo, né? Em Atos 9, 7, disse que as pessoas que estavam acompanhando Paulo ouviram a voz, né? Ouviram a voz. Em Atos 22, 7, diz que não ouviram a voz. Algumas traduções já resolvem esse equívoco dizendo que eles não entenderam o que foi dito. Então já traz de forma já correta, né? Então o verbo aqui ouvir, o acu, e foi daí que eu entendi que num quartel, enquanto a gente estava sendo formado, tem no acampamento, tem uma das atividades, um teste de acuidade auditiva, né? Então, acuidade noturna. E é bem interessante isso aí, porque depois da gente escutar vários disparos a longa distância, aí no final a gente está tudo assim querendo dormir, já cansado. Aí a turma, agora vocês vão ouvir o barulho de uma agulha caindo no palheiro. Aí todo mundo ficou em silêncio. Daqui a pouco a turma vai e detona uma bomba, um pentarto. Eu esqueci o nome da bomba. Então é uma bomba enorme. Pá! E a gente... Pronto, todo mundo passou o sono, todo mundo ficou ali de esperto, foi-se embora. Então, acuidade, né? Acuidade noturna, a gente identificar o barulho à distância. Se está longe, se está perto, o barulho dos disparos. Então, qual é a solução aqui apresentada, segundo os especialistas na língua grega?
Então, aqui em Atos 9:7, indica apenas um som físico, né? Indica apenas que um som físico chegou ao ouvido. Então tem uma diferença entre o genitivo e tem outro termo. No grego o verbo pode estar no genitivo e no... Não é esse não. Ele fala de dois tipos lá. Eu não vou lembrar agora não. Mas em um desses modos gregos, o verbo vai indicar apenas que o som físico chegou ao ouvido. Resultado, ouviram o ruído sonoro. Tá aqui, ó, no acusativo. Um é genitivo, já estava aqui, pastor, eu me enganei. Os modos já estavam aqui, o genitivo e o acusativo. Com o acusativo, no modo acusativo, vai indicar uma audição que inclui compreensão mental. Então, eles ouviram o barulho, é dito que eles ouviram, e mais na frente aqui é dito que eles ouviram, mas não compreenderam o que foi dito. Isso acontece com muita frequência. Eu sou professor e muitas vezes, às vezes, os meninos estão conversando alguma coisa, aí uma aluna faz, professor, não sei o que, não sei o que. Eu escuto, eu sei que ela está falando, mas eu não consigo entender o que ela está falando. Até porque eu acho que eu sou um pouquinho surdo também. Aí eu chego, vou lá e digo, diga. Ela vai falar. Então, eu consigo ouvir, eu sei que ela está falando alguma coisa, mas eu não consigo entender o que ela está falando. É o que Paulo está nos revelando ali. Está dizendo que, embora eles ouvissem algum barulho, foi falado alguma coisa, mas eles não entenderam a mensagem que foi dita, ok? Então percebe-se que através de estudos da linguagem, da língua, a aparente contradição é desfeita. É por isso que alguns textos bíblicos já trazem a correção disso aí. Então, conclusão, não há contradição. Os companheiros ouviram o som físico, mas não puderam compreender as palavras faladas. Até aí tudo bem, gente? Alguma coisa, Eric, para acrescentar? Quando tiver, diga, viu, que se você ficar aí caladinho e não acrescenta, aí depois vem dizer, poderia ser acrescentado aquilo, e não acrescenta na hora, iria somar demais. Se acanhe não. E aí, como é que eles tratam o livro do Mórmon, né? Como a pedra angular. Denominado um outro testamento de Jesus Cristo. Eu lembrei agora de uma coisa, não sei se foi dito, entre todas essas contradições, acho que vai estar em um dos slides, mas é interessante que, está aqui na frente que eu ia antecipar, é que eles acreditam também que Jesus, após Jesus ressurreto, né, vai bater lá nas Américas lá e vai ensinar, evangelizar. Mas aí eu antecipei, vamos lá. Deus, o nome Mórmon vem de um líder dos Nef. A gente vai ver aqui, ó, uma história, é um povo, tem a ver com isso aqui, ó. Ele acredita, os mormons acreditam que uma família saiu daqui de Jerusalém e foi bater aqui. Aí tiveram 2 filhos, Nef e algum outro lá que eu não vou lembrar o nome. Depois há uma guerra entre eles e uma dessas famílias, dessas tribos, acaba sendo dizimada. Mas antes que ela fosse dizimada, o Mórmon, que era um sacerdote, um líder, ele escreve tudo, toda a história, as visões, escreve tudo. Então Mórmon é esse líder, que morreu ali por volta de 600 ou foi 400 depois de Cristo. usam esse livro para dar o nome usam o nome desse cara. Porque aqueles escritos que eles acharam lá teriam sido, na placa de ouro, teria sido escrito por esse Mórmon. Por isso que é o livro de Mórmon. Isso, ele que teria escrito esse livro que séculos depois o Joseph encontra. Porque a história dos Mormons é a história também Dos povos da América, dos né? povos anteriores da América. Isso. Não é só a história da religião Mormon. É a Isso, história tenta contar, vai dizer que uma dessas famílias aqui é que vai dar origem aos índios americanos. Lembra aquela história que eu falei para vocês que o Jaziel vai dizer que havia sido escrito, um pastor presbiteriano havia escrito uma ficção sobre a origem dos povos americanos? Então, muito disso aí tem a ver com a história do povo. Se de fato ele copiou, então tem a ver com essa história contada sobre a origem dos povos americanos. Então, o Mórmon seria esse líder de uma dessas 2 tribos aí, por assim dizer, né? Que eram tribos irmãs. Então, denominado outro livro do Testamento de Jesus Cristo, o livro de Mórmon, composto por 239 capítulos e 6.553 versículos, né? Posição radical. No livro é condenada a Bíblia, né? Expressamente, então tem lá escritos
condena a Bíblia chamando-a de livro mutilado, cheio de erros e usado por Satanás no livro de Nefe. Então o Mórmon vem dessa família aqui, ó, de Nefe. Ok? Seria um dos filhos aí do pessoal que veio bater na América. A carga doutrinária, né? A afirmação. Joseph Smith declarou ser o livro mais correto da Terra e a pedra angular de nossa história. Então ele vai colocar o livro do Mórmon, ele como cristão vai colocar o livro do Mórmon acima até mesmo da Bíblia e vai dizer que a Bíblia está mutilada, cheia de erro e é usada por Satanás. A consequência disso, né? Então segundo Bruce, ele vai dizer o seguinte, né? Segundo autoridades mormons, a própria salvação está em jogo. Se o livro for verdadeiro, garante salvação. Se o livro cair, a religião cai. Ou seja, em vez da Bíblia, o ponto básico ali, o centro, né, a pedra angular ali, é o livro. Se o livro não for verdadeiro, toda a religião cai. E de fato ele não é, né? Eles só não querem crer. Mas o ponto ali, o pilar, é o livro. E aí o que eu estava antecipando para vocês, né? Então, eles acreditam ali que em torno de 600, está vendo? Houve essa migração de Jerusalém para as Américas. Então, a narrativa central, né? Um suposto registro sagrado de habitantes que migraram de Jerusalém. Quer dizer, a migração é anterior, tá? O livro que é de 600. Um suposto registro sagrado de habitantes que migraram de Jerusalém para as Américas por volta de 600 a.C. O que é que o livro narra? Narra profetas, guerras e a suposta visita de Jesus Cristo ao continente americano. Então eles acreditam que o Jesus ressurreto foi lá evangelizar. Então foi traduzido das placas de ouro por Joseph Smith. Então isso aí está bem divergente, né? O pastor Elton tem aqui em mãos, quer dizer, me deu em mãos, né? Um exemplar do livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Então, quem tiver interesse, gente, pode ler também, tá? Só não pode crer, mas pode ler. A gente não proíbe, não. A gente não tem inglês, né? Pode ler, só pode ler. Porque esse é bom, que é de graça. Pois é. O O pastor pediu para que vocês passassem de mão em mão. Quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada. Se apaixonar, né? Gente, cuidado para não desviar, tá? O intuito aqui é combater. No final chega a Bíblia mesmo aqui. E alguém ficou e devolveu a Bíblia, né? Mas está dizendo que tem o risco no final alguém ficar com o livro e dar a Bíblia para ele. Mas uma curiosidade bem interessante, eu tenho inveja dele, porque eu acho que toda igreja que tem uma boa estrutura tem que fazer a mesma coisa. Esse livro é distribuído de graça, com frete grátis e tudo. Se você quiser hoje acontecer, paga um centavo chega na sua porta. Não é tão simples assim não, né? Porque ele condiciona eles a você ouvi-los, a você receber visita deles pessoalmente, a eles irem mais do encontro. Não, mas se você se recusa a ter esses encontros depois de receber o livro, eles meio que ficam querendo balde. eu não estou falando da consequência, eu estou falando da disseminação. Imagina se a igreja presbiteriana disseminasse o manual presbiteriano. Está entendendo? Eu estava vendo a facilidade que eles têm para isso também, porque eles têm muita renda, né? Eles inclusive têm empresas, são donos de empresa. Então a denominação tem empresas americanas que eles controlam. Segundo um desses livros, eu só não vou lembrar qual deles. No livro eles dizem que tem uma receita, se não me engano, Enorme, né? De milhões, né? mas se não me engano é 5 milhões por dia. Na época que foi escrito. E o livro é antiguinho. Isso. Hoje deve ser absolutamente. O livro já tem mais aí do que de 30 anos, se eu não me engano, de publicado. Não entende, tipo disseminação. Mas assim, a gente não dá a Bíblia para as pessoas que a gente está evangelizando? Comparado com esse livro, nem pé. Como assim? Não, a Bíblia? Não, ele está dizendo a distribuição comparada com a distribuição desse livro é muito menor. Ele acredita nisso. Quer dizer que essas Bíblias aí dos mormons são mais distribuídas do que as Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil gratuitamente? Não, meu irmão. Poxa, a Sociedade Bíblica distribui Bíblia grátis lá aqui, a rodo. Inclusive em povos que não tinham a tradução ainda, né? Tem crescido cada vez mais a entrega, novas traduções, né? Povos que ainda não tinham a Bíblia na sua língua. Tem crescido muito isso também, é verdade. Talvez seja essa impressão no Brasil. Exato, seja impressão, não é não.
Até porque eles são muito mais ativos nessa questão de evangelização, né? Então, é comum a gente ver por aí os Elder, os irmãozinhos lá com a camisa branca. Ontem passaram 3, antes do jogo do Brasil. Passaram isso. Se nem o jogo do Brasil não assiste. Assistir o jogo do cara. Ele só assiste nos Estados Unidos. Tá vendo? Nem... Depende do qual vem, né? Porque esses dias a gente encontrou um cara, assim, com a Ilha do Caribe, ele tava falando de onde era. Caramba, não vou lembrar o nome, mas era na ilha, cara, tinha sido enviado pro Brasil. Eles foram espertos, né? Eles foram evangelizados durante o jogo, porque ninguém ia poder dizer que não está em casa, né? Está assistindo o jogo e tal. Então, eles vão estar lá. Vamos lá? Vamos para o fim? Então, o método de tradução dos mormons foi aquele que eu disse, foi meio que a adivinhação dele, né? Ele botava a cabeça dentro do chapéu e aí ia sendo revelada a tradução do egípcio antigo do egípcio reformado do egípcio reformado para o inglês, né? E aí ele ia ditando. Oi? E aí o método bíblico, né, a gente vai ver que é completamente diferente disso, né? Então, baseado no rigoroso estudo linguístico, como a gente viu agora há pouco, né? Envolveu a análise de milhares de manuscritos antigos por estudiosos. Os estudiosos analisaram, né, esses manuscritos. Também historiadores e linguistas independentes, né? Inclusive a gente tem bons linguistas aqui do hebraico no Brasil, né? O Sayão, se eu não me engano, é uma referência, né? O Sayão. Veredito antropológico, né, e arqueológico. A gente vai ver aqui, ó, a afirmação, isso aqui é um estudioso, um antropólogo mórmon, tá? A afirmação de que o livro de Mórmon já foi aprovado pela arqueologia é enganosa. Então aqui a gente vai ver as falhas na evidência. Nenhuma cidade descrita no livro foi localizada no mundo real, certo? Nenhuma cidade que é descrita no livro, que você tem aí, referências no livro, foi localizada no mundo real, diferente da Bíblia, que há várias cidades descritas e várias descobertas arqueológicas que ao longo do tempo foi mostrando a veracidade do texto. Não que a gente precisasse disso, né? Mas de fato vai confirmando. Nenhuma inscrição genuína em hebraico foi encontrada nas Américas. Nenhuma cópia antiga dos manuscritos foi encontrada para auditoria. Então, tá beleza, a gente não tem as placas de ouro, muito cara. Mas tem alguma cópia? Não tem. Nem o nome do livro encontrado em inscrições no Novo Testamento, né? Nem o nome do livro encontrado em inscrições do Novo Mundo, desculpa. Novo Mundo é a América, né? Nenhuma inscrição no suposto idioma egípcio reformado jamais foi descoberta, então é uma língua de fato inventada. Nenhum artefato de qualquer espécie comprova os relatos geográficos, né? Então, tudo isso aqui contra o livro de Mórmon. Discrepâncias científicas também, históricas, né? A origem indígena. O livro afirma que o índio americano tem origem hebraica. A ciência genética e a antropologia afirmam conclusivamente que o índio americano possui origem mongoloide, né? Asiática. Então, eles afirmam que com aquela migração lá do pessoal de Jerusalém para a América, e ali eles vão dar origem ao povo americano. Então a gente vê que a ciência vai desmentir isso aí. O anacronismo linguístico, né? Então é usada uma palavra que não existia ainda. Então a última palavra do livro de Jacó é a saudação francesa. Como é que se diz em francês? Pronto, aquilo ali, ó, adieu. Mais ou menos isso. Então, o texto supostamente data de 600 a.C., mas a língua francesa só começou a se formar por volta do ano 700 depois de Cristo. Então, ele usa ali uma palavra que nem existia ainda na língua francesa. Isso. Tem outras contradições também, né? As 4.000 correções, né? Apesar de ser alegado como o livro mais perfeito da Terra, já sofreu mais de 4.000 mudanças textuais e estruturais desde 1830. Os manuscritos originais desapareceram, né? Não se tem notícia do que ele foi... A tradução dele lá... Eita, apertei. A tradução dele lá sumiu. A posição científica oficial, né? Instituições de prestígio global, incluindo o Museu Nacional de História Natural, desmente oficialmente qualquer embasamento arqueológico da obra. E aí, para a gente terminar, para a gente concluir, a gente vai ver, né,
falha teológica, falha histórica e falha científica. As doutrinas e visões contradizem frontalmente a natureza de Deus descrita nos originais bíblicos e depende de um texto que atacam. Tem falhas teológicas, inclusive eles usam essa questão, né, da natureza de Deus, de que Deus se apresenta como um homem na ideia deles, na ideia mormon. Então a Bíblia vai condenar isso aí, tem falhas enormes. Porque eles também acreditam na Bíblia. Sim, Eles acreditam na Bíblia. Então, quando a gente compara o que está na Bíblia com o livro dele, não mata. exatamente. Eles dizem assim, certo, mas eles dizem uma coisa no livro deles e a Bíblia está diferente, não faz diferença para eles. Eles acreditam no livro de Mormon, mas eles também acreditam na Bíblia. Só que Isso. eles acreditam que a Bíblia foi dada para uma região geográfica específica. Né? Eles acreditam na Bíblia de forma condicionada, né? Então, desde que não contradiga, desde que não vá dizer aquilo que eles creem, então eles aceitam. Então, dessa forma, eles não acreditam na Bíblia em si, eles acreditam em porções da Bíblia, né? Então, eles vão acreditar em porções da Bíblia. Tanto é que na tradução que o Smith foi fazer, ele reduziu a Bíblia, né? Então, ele vai pegar aquilo que lhe adequa, aquilo que ele acha adequado. Então é diferente você crer na Bíblia e crer em algumas coisas que a Bíblia diz, né? Aquilo que não me agrada, eu vou tirando. Parece muito com alguns cristãos hoje em dia, né? Então, essa parte aqui, ó, essa falha teológica é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, as questões, os contrastes, a forma que ele crê em Deus, a forma que ele crê no Espírito Santo, a forma que a gente vai ver salvação, a gente vai ver quanto a isso. Em um dos livros aqui, a questão da bigamia era tão forte que, sendo condenada pelo Estado, então o que é que eles fizeram? Eles mudaram a questão da poligamia, aliás, desculpa. Eles mudaram para a vida futura. Então ela é permitida lá no céu. Inclusive, uma das doutrinas vai dizer que as mulheres que não são casadas seriam as servas lá e as casadas seriam as senhoras. Então, quando forem salvos, eles vão ter várias mulheres, casadas serão as senhoras, as que não se casaram serão as servas. Falha histórica. As evoluções contraditórias da primeira visão e a documentação incontestável, né, contra a narrativa do martírio minam a credibilidade. Então há várias contradições históricas encontradas e também essa questão de o tempo todo ali essas correções aqui, ó, vão minando a credibilidade também histórica do texto. E as falhas científicas, né? Completa ausência de respaldo arqueológico, antropológico e linguístico destrói a legitimidade da pedra angular, a base do mormonismo. Sim? Uma coisa interessante no episódio anterior que você estava passando, eles dizem que a Bíblia é inspirada por Satanás, como assim, Usada por Satanás. aí seria interessante, até acho que quem quiser fazer, eu vou comprar uma coisa daqui. Porque se ele está nas Américas, o cano do princípio fechado, os registros agiógrafos dos concluídos, como é que ele sabe que tem a Bíblia? Então, assim, ao meu ver, não precisa uma contradição. A não ser que ele esteja falando do Velho Testamento, Sim, pode ser. Velho Testamento, os documentos que a gente viu, mas só as 200 é que a tradução grega chega lá na própria Bíblia, ele está sabendo isso. Tem, como você tinha colocado anteriormente, também tem várias porções da Bíblia que são inseridas no livro de Mormon. Copiadas, né? Tem várias. A gente pode ver na próxima aula. E aí a gente encerra, né? Quando submetido a rigoroso escrutínio histórico, teológico e científico, a fundação do mormonismo revela-se estruturalmente insustentável. Então essa é a conclusão que se tira de acordo com os dados históricos apresentados, né? Então mais na frente, na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai estar vendo as questões teológicas, doutrinárias, que vão contra os ensinamentos bíblicos. Embora se digam cristãos, mas vão contra aquilo que o cristianismo histórico ao longo dos anos vem defendendo, vem pregando. Amém? Vou pedir para que o pastor... Estou preocupado que meu livro não voltou, não. Alguém gostou. Deve ter alguém analisando essa referência aqui lá. Ó.
Primeiro a Nef 13. Interessante que no começo do livro trata Chegar aqui a Bíblia do irmão, mas não vou dar o livro. bem interessante. Eu não conheço, eu nunca tive, quer dizer, eu não posso dizer nunca que o pastor me deu aqui nas mãos, né? Mas essa foi a primeira vez que eu tive em mãos o livro dos Mormons, né? O livro de Mormon, a placa. Foi a primeira vez que eu tive em mão. Então não tenho um contato dele. Gente, eu vou pedir para que o pastor Elton ore encerrando esse momento, agradecendo a Deus por este momento de estudo, de aprendizado, de que a gente possa também nos fortificar cada vez mais, né, na fé verdadeira, na mensagem verdadeira, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a gente não tenha, não caia nos enganos, nas redes, nas vãs filosofias, nos vãs ensinos, e sim, a gente venha cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus. Pastor Elton. Padre, nós queremos te louvar por esse momento de podermos nos debruçar na história, nos ensinamentos, nos ensinamentos dessa seita dos Mormons, que muitas vezes tem enredado crentes desavisados e que têm caído nessas heresias que são ensinadas e cridas por essa falsa religião. Tá? Te pedimos que a cada dia que venhamos a estar nos aprofundando nesse assunto, possamos sair com uma convicção mais plena de que estamos fundamentados na verdade da tua palavra, Senhor. Não em revelações escondidas, não em revelações inventadas pela imaginação humana, mas em revelação que foi escriturada na tua santa palavra, que é viva e eficaz. Queremos te pedir que tu continue abençoando a vida do presbítero Adilson, dando sabedoria, dando capacidade para transmitir com clareza aquilo que precisamos aprender, Senhor. Nos ajuda a sermos servos preparados, Senhor, não só para defender a nossa fé, Senhor, mas para contradizer aqueles que venham atacar as nossas crenças, Senhor. Que possamos transmitir graça, amor, verdade a esses mormons que muitas vezes a maioria tem se enveredado sem realmente ter consciência da escuridão em que estão se metendo, Senhor. Que nos ajude a sermos um meio e também poder ser um instrumento de lançar a luz à vida dessas pessoas.